Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha aí do outro lado. Hoje nós vamos falar sobre o movimento indígena de Roraima, que realiza o 5º acampamento Terra Livre, aqui no Entrevistas DPE. E os nossos convidados para estar falando sobre esse assunto aqui no Entrevistas DPE, nós conversamos com Alziene Macuxi e Nailson Wapichana, que são lideranças indígenas de Roraima, e vão falar sobre a importância desse movimento. Seja muito bem-vinda, Alziene Macuxi, ao Entrevistas DPE. Olá, muito obrigada por esse espaço que foi concedido para nós, como lideranças jovens. Fico muito grata por estar aqui, também falar um pouco do nosso acampamento Terra Livre. Muito bem, o prazer é todo nosso em receber. Seja muito bem-vindo também, Nailson Wapichana, aqui ao Entrevistas DPE. Muito obrigado, a gente fica muito agradecido pelo convite. Estava falando um pouco também da nossa luta, da nossa trajetória aí dentro do movimento indígena, não só de Roraima, mas também a nível nacional, que a gente já vem de um acampamento nacional, né? Exato. Alziene, para a gente começar aqui a nossa conversa, o que representa para você e para o movimento indígena feminino estar presente nesta 5ª ATL Roraima? Representa um histórico de luta, das nossas lideranças que já se foram, que não estão aqui, e que foi uma caminhada dada para nós como juventude, como mulheres, não também só como mulheres, mas também como homens e crianças também que fazem parte dessa luta, e que hoje estamos só seguindo a caminhada das nossas lideranças que já se foram. Muito bem, dando esse segmento, E quais são aí os principais desafios enfrentados atualmente aí pelas mulheres indígenas em Roraima? Os principais são a discriminação contra nosso povo e também o machismo, que tem contra as mulheres indígenas. E isso é bastante doloroso para nós também, mas que a gente tem como um empoderamento aqui de estar lutando e reivindicando os nossos direitos, E é isso. Certo. E de que forma a participação feminina ela tem crescido aí nas lideranças, também nas articulações políticas indígenas? Foi um crescimento muito grande, assim, de que também nós mulheres podemos ocupar esse espaço, dentro da política partidária também, e outra política também que é do Malocão, porque antes as mulheres não tinham voz também, mas agora tem essa potencialidade, tanto é que a gente também tem o Departamento de Mulheres no Conselho Indígena de Roraima, aqui na nossa organização CIR. Que maravilha, vocês lutam por esse espaço também, E também. Já vem quebrando mais esse estigma, já vem conquistando mais o espaço, o seu lugar, dando voz aí à mulherada. Sim. Muito bacana tudo isso. E como é que você avalia os impactos da PEC 48 sobre os direitos das mulheres indígenas? Eu avalio isso como um grande desrespeito, que nós mulheres totalmente somos discriminadas, como eu falei anteriormente, E aí a PEC ela é uma doença, um câncer para a gente que fere também as mulheres também indígenas. Isso a gente também sabe lidar muito bem, a gente bate de frente com isso também, e a luta é nossa e a gente está ali para quebrar tudo isso que vem contra as mulheres também. Essa luta reivindica várias coisas, A saúde indígena também é um tema central nessa mobilização. Como é que as mulheres têm sido aí afetadas pela falta de assistência adequada? Bom, a saúde, ela está bem precária para nós, povos indígenas, tanto é que a gente está também lutando contra isso, E as mulheres também temos as nossas medicinas tradicionais, mas sim, e o dinheiro público que vem, por que esse dinheiro público não vem ser gasto? Porque vem nos nomes dos nós povos indígenas, não só das mulheres, mas também de todo o povo indígena. Em relação aí à ausência da coordenação no DICEI Leste, tem prejudicado a saúde das comunidades? Como é que isso afeta especialmente as mulheres gestantes e mães? Bom, como está sem essa coordenação, isso realmente afeta bastante, porque dentro dos nossos territórios há mulheres que precisam de assistência, e isso é muito precário, A gente está lá esperando com que eles tenham a vontade tem que esperar a vontade deles, de estar lá
A gente tem que esperar a vontade deles, como eu tô falando. E aí, isso afeta bastante também, tantas crianças também, porque tem mulheres que têm infecções urinárias nessas partes aí e não tem essa assistência toda lá, não tem medicamentos, é uma assistência bem, assim, bem complexa, vamos dizer assim, que é para estar atendendo lá dentro dos nossos territórios. Saúde é coisa que não espera, né? Sim, realmente é. A gente não espera que uma mulher gestante lá dentro do nosso território possa sentir o parto, né, naquele momento, e não tem carro, não tem medicamento, não tem essa assistência para dar lá dentro dos nossos territórios, nas UBS, né? Tudo distante, as comunidades todas distantes, e ali, se você precisar de uma emergência, não tem como se locomover, né, para uma assistência maior. Não tem como a gente se deslocar para a sede que tem o município também. E aí a falta de transporte, de medicamentos é muito precário. E aí a gente vem aqui em Boa Vista para reivindicar os nossos direitos, lutar pelas nossas crianças também. E quando chega aqui, eles não abrem a porta da nossa própria casa para a gente entrar dentro do que é nosso, né, por direito. Complicado, né? Complicado. Como é que as mulheres indígenas estão se organizando, né, para resistir à tentativa de implementação da tese do marco... Não é essa, foi a anterior que eu já pulei. O que vocês já conquistaram nessas lutas, né, que vocês vêm vindo, nessas caminhadas? O que vocês já conquistaram aí como um ponto positivo, como um dos que você destacou, a relação de hoje já ter representantes indígenas, né, representando os povos indígenas, a mulher já alcançando o seu espaço. Como você falou também, a questão de o machismo em cima da mulher indígena, né, sim, que ela não pode ocupar todo o espaço, e hoje isso já vem sendo modificado. O que você já viu de mudança positiva nesse aspecto? Para mim, assim, na minha visão, né, dessa parte, a gente, acho que a conquista maior, assim, nos últimos tempos, já, por mais que já tenha passado também, mas continua hoje dentro, assim, do nosso cotidiano, acho que a conquista maior das mulheres, né, acho que eu posso destacar, assim, foi logo no início a eleição da doutora Joênia Wapichana, né, como deputada federal. De lá para cá, muita coisa mudou. E foi numa época de grandes desafios realmente dentro de um governo anti-indígena, que a gente pode dizer assim, né? E de lá para cá, assim, ela não conseguiu se reeleger, porém a gente conseguiu colocar ela dentro da presidência da FUNAI. Temos uma presidente indígena na FUNAI, né? E temos uma coordenadora regional aqui na FUNAI Roraima, também indígena. Então, assim, eu acho que essa seria uma das grandes conquistas das mulheres dentro uma representante feminina. Isso, né? Principalmente é uma representação muito grande, que é fruto do movimento indígena de Roraima, né? Porque elas são fruto desse movimento, elas cresceram dentro disso aí. Então, elas são as grandes representações realmente aí das mulheres a nível muito, muito alto, né? Muito grande também. É um ponto muito positivo, né, para os povos indígenas. Isso mesmo. E ainda mais se tratando da mulher, né? Essa representatividade feminina. E como é que as mulheres indígenas elas estão se organizando para resistir à tentativa de implementação da tese do marco temporal? Eu acho que as mulheres têm um poder muito forte dentro do movimento. A gente vê muito... que acompanha, né, tem crescido muito a participação das mulheres, né? Então, acredito que elas estão ali, muitas acompanhando seus esposos, né, que são tuxauas, são lideranças que às vezes que nunca acompanharam, então elas começaram a se interessar mais nessa defesa, né, do território, porque marco temporal é uma lei que veio para praticamente destruir os territórios indígenas, né? Então, acredito que todos sem exceções, né? Tanto homens, mulheres, crianças, jovens, está todo mundo envolvido, está todo mundo com aquele pensamento de defender, né? De defender mesmo e correr atrás dos direitos, né? Defender os direitos e buscar, né, melhorias, fazendo reivindicações e acredito que somando toda essa força a gente consegue ir mais longe.
Exato, e essa luta ela vem passando também de gerações, né? Isso. Vocês já vêm ensinando os mais novos a também lutar pelos seus direitos, a não fechar os olhos àquilo que lhe é de direito, né? E, Alziene, que papel a cultura, né, como as danças, o artesanato ou em si a própria arte, né, e a oralidade tem na mobilização e também na resistência das mulheres indígenas? Bom, as danças, a gente tem, né? As danças tradicionais, que é o parixara, que a gente costuma muito dançar. Tem o parixara, o tucoi, o areruiá, que são os nossos ancestrais, né? Que estão ali presentes conosco, dando aquela força, dando aquela sabedoria de como a gente pode caminhar. E os artesanatos, inclusive, tem aqui em mim. Tá linda! E aí, eles têm o seu significado, né? Tem de proteção, tem de mulher guerreira, e também tem de liderança, jovens, mulheres, crianças. E as pinturas, elas têm de resiliência, de resistência, de estar nesses momentos de luta de guerreiros, de guerreiras. E ali a gente tem, cada um que está com sua pintura, elas têm significado. Tem da paciência, tem da sabedoria. As pinturas, elas são muito... que a gente tem, de fato, aquela força, vontade, coragem de estar lutando e de ter aquela força também de estar ali para gritar e de ser resistente, é claro, né? E toda essa arte indígena, ela tem um recado, né? Ela transmite uma mensagem interessante. Outro dia passou aqui pela gente, na nossa mesa de conversa, um artista indígena, muito bacana ele. Então, ele falou muito sobre a arte indígena e ele falou toda essa representatividade, não são traços aleatórios, todos têm uma história, todos contam alguma coisa e representam alguma coisa. Eu disse, nossa, que bacana, eu fiquei assim maravilhada. Ele me explicou ali umas coisinhas básicas e assim eu fiquei apreciando cada vez mais. Eu já achava bonito, ainda mais em saber que tem um grande significado por trás de toda essa arte, né? Porque só quem conhece, quem vivencia, sabe de tudo ao pé da letra como é que é. E o pouco que me foi passado aqui, e também os nossos ouvintes que nos acompanham, a gente fica assim maravilhado em conhecer. O conhecimento, a informação é tudo. Muitas vezes aquilo que passa despercebido da gente, quando a gente passa a saber, a gente fica encantado de certo modo. Eu já achava assim uma arte maravilhosa e depois de saber o significado de muitas delas, nossa, eu fiquei assim muito impressionada, muito impactada. E que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres indígenas que ainda não se reconhecem como protagonistas de suas lutas? Que nós mulheres temos capacidade, sim, de estar empoderada e que as mulheres do movimento indígena que não se reconhecem assim, dessa forma como você acaba de ressaltar, que a gente vai em frente, né? A luta é nossa, a luta continua e nós mulheres precisamos estar lá no topo para conseguir os nossos objetivos e seguir em frente as lutas das nossas lideranças, que no tempo passado também, não só as lideranças homens, mas também as lideranças mulheres tiveram suas conquistas e lutas que também foram massacradas, né? E aí... deixa essa mensagem para as mulheres, que a gente está aí para seguir firme e forte na luta. Exatamente. A Alziene já nessa luta tão jovem, tão bonita, já cheia do conhecimento aí à frente do seu povo. Parabéns, viu? Sucesso sempre na sua vida. Nailson, e o que simboliza aí para você participar desta 5ª edição da ATL Roraima? Por mais que a gente seja assim, como liderança, né, eu sou um comunicador indígena, né? Eu sou aquele que registra, né, as minhas lideranças, no caso, né? Eu que estou ali sempre acompanhando, mostrando as lutas e tá dentro desse movimento assim, é uma coisa muito forte, né, para mim. Então, isso representa muito para mim, representa muito tanto como pessoa quanto profissionalmente também. E estar junto das lideranças de todo o movimento indígena é muito forte. Então, assim, eu gosto muito de estar nessa luta. Eu tô nessa luta já tem um tempo, né? Então isso para mim, assim, não acredito que se um dia eu for parar, eu não consigo ficar sem estar no meio dessa luta, movimento. No meio desse movimento todo, porque faz parte de mim, né? Então,
Isso é uma representação muito grande, não só na minha vida, mas acredito que na vida de muita gente, né, que faz parte, que a gente acompanha. E eu faço parte e quero continuar fazendo parte enquanto eu tiver forças, né? Então... E para você, qual a sua avaliação sobre a atuação da Câmara de Conciliação, né, criada pelo STF? Há uma confiança nesse processo? Sobre essa Câmara de Conciliação, sim, muitas lideranças já até possamos dizer assim que largaram mão disso, né? Porque direitos indígenas não se negociam, né? Esse é o nosso grito de resistência hoje também, porque essa mesa de conciliação foi criada para negociar os nossos direitos, né? Querer derrubar de alguma forma os direitos que a gente já conquistou lá em 1988 na promulgação da Constituição, né? Então, e assim, os direitos indígenas não se negociam e a gente vai continuar lutando contra isso, né? Tanto que a APIB, né, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é a organização a nível nacional que representa os povos indígenas, né, já saiu dessa mesa de conciliação porque não aceita negociar esses direitos. E acredito que vamos continuar assim, vamos querer nosso direito do mesmo jeito que está, sem querer ter mudança assim para que aquelas coisas que a gente já conquistou, né? E com certeza a gente vai conquistar muito mais. E a minha avaliação sobre isso é assim, que a gente não vai aceitar, né? A gente não vai continuar aceitando nossos direitos, a gente não negocia e a gente vai continuar na luta, porque a gente não está assim, querendo negociar nossos direitos, não só nossos direitos. Negociar nossos direitos é negociar nossa vida, negociar nosso território, que a gente conquistou com muito derramamento de sangue, às vezes, né? Muitas pessoas já morreram por causa disso. Abrir mão de sofrimentos passados. Isso, né? entregar aquilo que a gente conquistou para destruição, vão, na né? verdade. Para destruição, na verdade. Para uma situação que podemos dizer em vão. Isso. Tantas lutas e, de repente, ser negociável a troco de quase nada, sem olhar para trás o que já passou, os sacrifícios feitos. E você acredita também que a sociedade não indígena, ela compreende a gravidade da PEC 48 e da Lei 14.701? O que ainda falta ser dito? A sociedade não indígena, você quer dizer? Isso. Eu acredito que precisam conhecer muito isso, porque tudo que vem acontecendo, tudo que pode acontecer, não vai afetar só os povos indígenas. Então, assim, eu acredito que precisam conhecer, né, os efeitos dessas leis, dessas PECs, porque muitos pensam, assim, aqui em Roraima principalmente, né, teve senador dizendo que os povos indígenas são contra o desenvolvimento do Estado, por conta disso, né, e então, assim, a gente vê que existe desenvolvimento, assim, mas esse desenvolvimento que eles querem é destruir, né, a nossa natureza, a nossa mãe terra, como a gente chama, né? Então, e a troco de dinheiro, né? E a gente não pensa assim, a gente pensa na defesa do nosso território, preservando. A gente não quer destruição. E acredito que, assim, hoje a gente já sofre, né, essas consequências, né, dessa destruição que vem ocorrendo por conta do desenvolvimento, principalmente o agro, a mineração, né, que são os efeitos climáticos. Exato. Está tendo muito isso, né? Então, hoje está muito quente, amanhã está muito frio, amanhã está muito chovendo. Então, assim, são mudanças climáticas que causam desequilíbrio na natureza, isso, né? Causa esse desequilíbrio e acabam prejudicando todo mundo. Exatamente. Então, acredito que a gente, assim, precisa conhecer realmente. É por isso que a gente, dentro do movimento, a gente chama não só os povos indígenas para participar da nossa mobilização, do nosso movimento, mas também essas pessoas que querem realmente conhecer. E a gente tem conseguido chegar muito longe, assim, onde muitas pessoas que têm acompanhado vêm conhecer e
estão apoiando, né? Também esse trabalho de conscientização, sim. né? A questão de muitas pessoas não saberem o que vai acontecer lá na frente se determinadas atitudes continuarem acontecendo. Exatamente. Porque vocês estão ali para proteger, para preservar, né? E fala pra gente, Nailson, como é que os povos indígenas de Roraima eles estão se articulando frente às ameaças do garimpo ilegal e também da mineração em suas terras, que a gente vê que isso é uma problemática muito grande, né? Vem contaminando os rios, são as ameaças constantes que a gente vê pela televisão, pelas redes sociais que a gente acompanha longe, e isso já vem aí se estendendo muito, né? Bom, o movimento em si, nossas lideranças, a gente acredito que sempre trabalha com estratégias, né? Então, assim, todos os planos, todas as estratégias são trabalhadas em conjuntos. Os coordenadores regionais, os tuxauas, e sempre eles têm levado essa luta, né, contra a mineração, contra garimpo. Agora surgiu também essa questão da exploração de petróleo na foz do Itacutu, né, do rio Itacutu, que também vai afetar muitas terras indígenas. Então, assim, eles estão trabalhando realmente arduamente, né, porque são questões que vão afetar principalmente os povos indígenas. E acredito que a gente pode estar atuando, né, a gente pode estar mostrando essa nossa luta para essas pessoas que não entendem, né, a respeito da gravidade desses empreendimentos, podemos dizer assim, né? Então, muita gente diz que mineração poderia resolver a questão do estado de Roraima, garimpo, petróleo, todas essas questões, mas a gente não vê isso, a gente não... Pode até ter um lucro, né? Mas para nós isso a gente não pensa no agora, a gente pensa no nosso futuro. Exatamente. A gente pensa nos nossos filhos, nos nossos netos, bisnetos, quem tiver vindo pela frente da nossa família. Então a gente não quer território para destruir, a gente quer o território para a gente preservar, manter aquilo ali e vamos defender sempre que for possível. E, Nailson, são problemáticas que a gente vê assim, que ela não fica só instalada ali nos povos indígenas, ela chega para a cidade também. Sim. Como essa questão, um dos pontos assim que ocorreu, que a gente ouviu muito nos jornais, nas redes sociais, essa questão dos rios poluídos, dos peixes contaminados. Isso não só ficou na região dos povos indígenas, como também veio para a cidade, né? Sim. O rio é um braço, o rio é um fluxo que corre e saiu contaminando aí perímetro adiante. E isso foi uma coisa que ficou meio que desenfreado, né? Isso. Mas você que vive, né, convive e vê ali a realidade do seu povo, né? Conta pra gente que impactos a proposta de mineração em terras indígenas ela pode causar, os impactos, né, de mineração, especialmente em Roraima. Todos os danos que ela causa, tanto lá nas comunidades, como também essa que eu acabei de citar, né? A mineração em si, dentro das comunidades indígenas, o impacto dela vem de todos os lados. Porque, assim, o que eu sempre levo a fala de uma liderança, quando essas mineradoras, né, vierem, sempre, por exemplo, os políticos querem colocar a mineração dentro das terras indígenas, um indígena não tem condições de ter uma mineradora, não tem condições de ter um equipamento de mineração. Então, assim, quem vai colocar isso são pessoas que, às vezes, que vêm de fora, de outro estado, de outro país, muitas das vezes, né? E assim, vai afetar. O que o indígena vai ser dentro disso aí? Vai ser praticamente vamos dizer, um escravizado, por exemplo, dentro do seu próprio território, que vai ganhar uma migalha dentro de uma grande empresa, sendo que a empresa vai lucrar muito em cima disso. E o que acontece quando isso acabar? Se acabar, né, também.
Fica só a destruição para trás. Só a devastação. Só a devastação dos territórios destruídos. É o que a gente vê dentro do território Yanomami, né? As áreas de garimpo que já foram desapropriadas, né? Só vê o lugar da destruição. Então a gente vê assim, que esse pessoal vai trazer realmente a destruição para dentro dos territórios indígenas. Não só a questão de destruição da natureza, mas como também doenças, além de muitas outras coisas, né? Que a gente gosta nem muito de lembrar por causa de... A gente sabe que esse prejuízo não fica só lá. Isso. Esse prejuízo chega aqui na cidade também, né? Chega. Porque não fica só lá nos povos indígenas, nas comunidades. São diversas coisas que não ficam só instaladas ali. Eles, de certo modo, chegam a afetar as cidades próximas também. Sim. Você falou uma problemática muito grande. Porque você falou essa questão dos rios, né? Porque os rios são realmente... caminhos que a gente não conhece, né? Às vezes aqui, ó, Rio Branco já tem pesquisa que... Um alto índice de contaminação. Isso, alto índice de contaminação. Dejetos jogados, que a gente de vez em quando vê denúncias, mas infelizmente, né? O que se pode fazer? Isso. A população denuncia, o povo fala, mas fica o dito pelo não dito, os nossos igarapés que passam por dentro da cidade. Quando chega na época das secas, né, que ele começa a ficar baixo. Você conhece o igarapé poluído aqui, não só pela cor feia da água, que está ali aquela lama preta por debaixo da água, mas também como sobe um odor horrível de esgoto. Você vê que estão jogando detritos e dejetos ali, acabando o rio. Ali ninguém pode mais tomar um banho, ali ninguém pode pescar um peixe dali, aquela água está totalmente contaminada, a pessoa não pode mais ter contato com aquela água, é perigoso pegar uma doença, e aí já é os danos para dentro da cidade também. Só ali, né? Só ali já vai ter várias doenças, né? Exatamente. Dengue, malária, são muitas doenças que você não... Muita nem coisa imagina, né? Mesmo. Exatamente. Porque a mãe natureza, ela sente, né? Isso. A mãe natureza... E afeta a gente, porque a gente está inserido nesse meio, né? E também nós, como os povos indígenas, a gente sente, né, que a mãe natureza, ela tá chorando. Exato. Ela tá pedindo socorro. E a sensibilidade maior é de vocês defender. que estão ali, gente, frente a frente, vivenciando tudo isso. E a gente já tinha falado sobre essas questões, né, quando eu estava falando com a Alziene, essa questão da saúde da mulher. Mas assim, agora vamos relatar aqui de modo geral, Nailson, quais são os riscos da instabilidade na saúde indígena, da falta de medicamentos e também no transporte nas comunidades. Que é uma problemática que vocês vêm enfrentando, né? É uma problemática aí que vem de longa data, né, praticamente, porque... Desde que eu era criança, eu já presencio isso, na verdade. Então, assim, entra governo, sai governo, promete, faz promessas e acaba não resolvendo nada. E assim, infelizmente, né, a CESAI, que foi uma conquista dos povos indígenas, né, que é a Secretaria de Saúde Indígena, infelizmente virou praticamente uma briga política, né, para quem assume, por exemplo, uma coordenação de uma Secretaria de Saúde. A maioria está assim, né? E assim, acaba afetando dentro do nosso território, dentro das comunidades indígenas. Então, porque entra coordenação, entra chefes de vários setores e acaba não resolvendo a nossa situação, né? Exatamente. É o que a gente vê na questão do DC Leste agora, né? A gente está 3 meses praticamente já sem um coordenador, porque tínhamos um coordenador indígena, né? E foi exonerado do cargo por conta de perseguições políticas, essas coisas todas, né? Então, isso afeta muito dentro dos territórios, acaba prejudicando, né? Isso de certa forma todos, né? Porque não tem transporte, não tem medicamento, não tem médico que vai atender dentro das comunidades indígenas. É muito raro isso acontecer. A minha comunidade mesmo indígena, que é próxima de Boa Vista, raramente vai um médico lá. Tem equipe de saúde com enfermeiro, com dentista, às vezes,
com não técnicos, são nas necessidades. mais médico mesmo, assim, que a gente precisa muito, não vai. E aí Na maioria das vezes o técnico de enfermagem se transforma num médico dentro de área indígena, o enfermeiro. Aí o que acontece? Médico mesmo é mais difícil, Isso, né? é mais difícil porque eu não sei o que acontece dentro do DC e dentro da CESAI por conta disso, porque fazem seletivos, né, para médicos, enfermeiros, todos, sempre... Para mim é um salário assim bom, né, para quem exerce essa função. Mas a gente ter esse atendimento dentro da comunidade, a gente não tem. E vai às vezes, quando tem algum representante desses em determinados setores, às vezes a pessoa está até desenvolvendo um bom trabalho, mas como você fala, por questões políticas, isso, modifica, quebra todo esse trabalho que vem sendo feito e aí prejudica, não dão continuidade, não tomam uma posição, fica nesse impasse, quem fica, quem não fica. A gente meio que conhece essa história de longe, não é diferente da gente na cidade também. Isso. Quando está se construindo ali alguma coisa e de repente tudo desanda, né? Quando você acha que aquilo ali vai tomar um rumo diferente, as coisas meio que desandam, infelizmente por questões políticas, porque as pessoas hoje em dia não estão olhando muitas causas, estão olhando o que ela pode ganhar com aquele poder, o que ela pode alcançar com aquilo ali. Infelizmente está assim. Realmente. Em modo geral, né? Isso. Como é que você enxerga a importância do ATL como espaço de formação política das novas lideranças indígenas? Eu acho que isso a gente pode responder junto, né, Elziane? Porque o movimento indígena, na verdade, a gente considera como uma grande escola, né? Muita gente diz ali, às vezes não é nem escola, é uma universidade, né? Porque através dali, as nossas lideranças antigas, tradicionais, uns que não estão mais entre a gente, conseguiram conquistar muita coisa, né, sem saber ler, sem saber escrever, apenas falar, ter a sua voz como sua arma, né? E assim a gente realmente uma escola muito forte do movimento indígena, onde a gente consegue aprender tudo sobre direitos indígenas, sobre outros direitos também, né, que não são só dos indígenas, né, mas a gente sempre procura aprender um pouco mais sobre um pouco de tudo, né? Então, assim, a gente procura realmente estar acompanhando para que a gente tenha, né, a política do Molocão, que a gente usa muito dentro das nossas assembleias, dentro das nossas mobilizações. Então, acredito que tem essa importância, né, do aprendizado de tantos jovens, crianças, adultos. A gente aprende muito com nossas lideranças tradicionais quando eles participam dentro dos nossos movimentos, né? Já vai passando esse aprendizado, né, de geração para geração. E o que a ATL representa em termos de visibilidade nacional e internacional para os povos indígenas de Roraima? O ATL, a gente está no 5º ATL em Roraima. E a nível nacional foi o 21º. E então, assim, é uma visibilidade muito grande, né? Porque o acampamento aqui em Roraima, muita gente, assim, tem muita gente que vem para conhecer realmente como é que é a luta, né? E a gente que trabalha nessa área de comunicação, a gente procura, assim, mostrar mais. Onde der que chegar, onde der para chegar, a gente tenta alcançar o máximo possível. E, assim, a nível nacional, eu tive participando esse ano passado, né? Então pude acompanhar de perto como que é o acampamento Terra Livre. Então, assim, a gente vem em Brasília, a gente vê pessoas de todos os cantos do Brasil, né? Não só do Brasil, tanto gente de fora, pessoas estrangeiras vêm para acompanhar de perto e unificar as forças, isso, né? Muitos, às vezes, só ouviram falar, né? E estão ali no meio procurando conhecer realmente como que é aquela luta do movimento. Muito bem, sempre se informar, né? Isso, eu atuo nessa área de comunicação, assim, eu procuro sempre dar visibilidade, assim, eu tento alcançar realmente onde der, né? Onde puder chegar, a gente tá
trabalhando para atingir assim o limite de tudo, né? Para conhecer. Então, Alziene e Nailson, Alziene Macuxi e Nailson Apixana, são representantes, líderes indígenas, né? Algo que eu não perguntei que vocês gostariam de estar falando, ou a gente deu aí uma pincelada em tudo que vocês queriam passar, ou vocês gostariam de deixar uma última mensagem como forma de convite à população que está nos ouvindo agora para conhecer o movimento, né, que é esse 5º acampamento do Terra Livre. Bom, a mensagem que eu deixo é que venham somar força com a gente, né? A gente precisa muito do apoio de todos, na verdade. Então, acho que venha conhecer a nossa luta, acompanhar, em vez de ficar só criticando através de redes sociais, né? Chega no nosso acampamento, chega na nossa mobilização e conhece de perto a nossa realidade. Venha conhecer a história e a realidade, né? Isso, e aí a mensagem que eu deixo é essa, de conhecer realmente a nossa luta de perto, né? Para poder ter uma visão, quem sabe, diferente. Não, né? só julgar, né? Isso. Primeiro conhecer a situação, ver a realidade em que vocês se encontram e não julgar. É isso que a gente sempre fala nas questões que envolvem uma série de coisas que a Defensoria abraça, como a causa indígena, as crianças com necessidades especiais, os LGBTs, né? Um olhar, como é que se diz, um acolhimento, sem julgar. Vamos conhecer a situação do outro, o que é que ele passa, o que é que ele está enfrentando, né? Um olhar sem julgar. É isso que a gente fala para todos que passam por aqui. E eu quero dizer para vocês que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. Nós estamos aqui de braços abertos para acolher vocês sempre que quiserem estar passando informação num âmbito maior, onde amplie mais pessoas que acompanham para estar passando essa informação, esse conhecimento, essa troca de experiência e passar essa realidade que os indígenas enfrentam, né? Que os povos indígenas enfrentam. Isso. Muito obrigada. Foi uma honra e um prazer conversar com você, Alziene Macuxi, e também a você, Nailson Apixana. Foi um prazer. O prazer é todo nosso, né, de estar comentando um pouco sobre o nosso acampamento Terra Livre aqui em Roraima. É muito satisfatório a gente também estar repassando para as pessoas que não conhecem, né, a nossa realidade dentro dos nossos territórios, como é que a gente vive lá dentro dos nossos territórios e fazer de fato acontecer as nossas lutas e de fato tudo aquilo que a gente está aqui não é em vão, mas que sim, lá na nossa base tem um resultado daqui, dessas caminhadas, dos nossos gritos de resistência. E aí a gente está aí para somar as forças também com as nossas regiões, as nossas lideranças, homens e mulheres, crianças. Estamos aí, passando chuva, passando sol, mas estaremos até o último índio persistindo. Muito bem, muito obrigada pelas suas falas. Força sempre nessa luta, nessa caminhada, tá? Foi um prazer conversar com vocês dois. Eu também gostaria muito de agradecer, né, pela oportunidade. Claro. Assim, eu estava conversando com a Alziene lá fora e eu gostaria muito que fosse uma outra liderança, assim, uma liderança tradicional realmente que tivesse aqui, né, falando a respeito disso, né? Então, acredito que eles realmente têm muita sabedoria, né? Às vezes muito mais que nós, apesar de sermos jovens ainda. Eu não sou mais tão jovem assim, mas a gente continua, vai aprendendo sempre um pouco a cada dia, né? Mas assim, eu sou muito grato pela oportunidade. A gente vai estar sempre à disposição também da DPE, né? E é isso, a gente está na luta, vai continuar na luta, porque nós somos a resistência, né? Então a gente vai continuar nessa luta até não vai ter o último indígena. Então a nossa luta não para. Ela segue sempre. Por isso que a gente tem um grito que a luta continua, né? Exatamente. Muito obrigada. E sucesso nessa caminhada, vitórias nessa luta,
tá? E muito obrigada. Bom, nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Nós recebemos aqui essas duas lideranças indígenas que nos esclareceram muitas coisas. A Alziene Makushi e o Nailson Apichana são lideranças indígenas. A você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada pela sua companhia. Compartilhe a informação da Rádio Web da Defensoria. Nós também estamos no YouTube, Deezer e Spotify. E eu sou a Adriana Carla. Até a próxima. Tchau, tchau.